apresentar um pouco para vocês os fundamentos, né, teológicos do Ricoeur e entrar, introduzir algumas questões acerca do perdão em relação à teologia Ricoeur, né? Primeiro, eu queria dizer que é um tema, a questão do Ricoeur com a teologia é um tema espinhoso, porque Ricoeur mesmo diz, lá na Crítica à Convicção, que ele é um filósofo e protestante. Então, o caminho teológico dele é um caminho protestante, mas é um caminho de inspiração teológica, né? Na verdade, a minha pesquisa foi muito fundamentada, né, minha tese, na ideia de Ricoeur, que ele coloca a filosofia como tendo fontes não filosóficas, né? E uma delas é a tradição judaico-cristã, e entrando aí, possivelmente, então, uma narrativa teológica, né? Então, a partir daí é que a gente pensa o Ricoeur com um diálogo, a partir de um diálogo de temas teológicos. Ricoeur, eu gostaria de salientar que não faz uma teologia, mas ele tem uma inspiração de temas teológicos e dialoga com diversos teólogos, né? Aí entra também uma certa, vamos dizer, problemática, porque a teologia em Ricoeur, ela é tanto uma teologia bíblica como uma teologia sistemática, né? Ricoeur dialoga nas fases do seu desenvolvimento, né, filosófico, dos seus projetos filosóficos, claramente uma primeira fase, um diálogo maior com o teólogo suíço Karl Barth, com a sua teoria dos dois mundos. Depois, na fase de uma simbólica, pensa um projeto de desmitologização bíblica com Rudolf Bultmann, teólogo alemão, e depois, na década de 90, um diálogo muito forte com Jürgen Moltmann, teólogo também alemão, e a sua teologia da esperança, né? Tendo algumas influências muito marcadas nesses momentos, ainda, né, com os exegetas, né? Ele faz todo um trabalho de hermenêutica bíblica e exegese a partir principalmente do seu amigo jesuíta Paul Beauchamp. Então, a teologia em Ricoeur, ela é muito ampla, tem muitas inspirações, muitas fontes, né? E eu vou trabalhar algumas dessas marcas em Ricoeur, né? E algumas questões. Eu fiz aqui um breve texto com algumas partes de citações. Eu vou ler e comentar algumas partes, né? Buscamos pensar, né, Ricoeur em um diálogo com temas teológicos, né? Embora cientes da advertência feita por ele, né, a respeito do cuidado em si estabelecer os limites e aproximação entre a teologia e a filosofia. De fato, Ricoeur sempre recusou a etiqueta de filósofo cristão. E isso é muito, assim, talvez a crítica que Ricoeur sofreu muito fortemente, né, na década de 70, sobretudo, né, quando ele foi para a Universidade Nanterre, né, sobretudo pelos estruturalistas, existencialistas, por Foucault, de fazer uma certa criptofilosofia, né, uma filosofia mais teológica, né. Então, foi bombardeado tanto pelos marxistas quanto pelos existencialistas, né, e os dois juntos ateus. Então, não se entendia muito bem um filósofo querer ter uma influência ou manter a sua influência cristã, né? Daí até nos Estados Unidos, o Ricoeur, Crítica à Convicção, mostra muito isso, como que ele tem muito mais diálogo, né, com a filosofia norte-americana na Universidade de Chicago, né, e que marcou profundamente a sua obra, basta dizer, na confecção do livro Metáfora Viva, né, e também no campo teológico. Interessante dizer também que ele recusou essa etiqueta de filósofo cristão, procurando manter equidistantes a sua confissão de fé e o procedimento filosófico. Dominique, alguns autores, né, mostram como que, o Dominique Janicot mostra como que no livro A Virada Teológica da Fenomenologia, né, ele tece boas críticas a vários fenomenólogos que vão em direção à teologia, né, como Jean-Luc Marion, como Levinas, né, Jean-Luc Chrétien, e que, no fundo, ele preserva dessas críticas do Ricoeur, porque diz que Ricoeur justamente consegue consegue separar muito bem um método teológico e um método filosófico, né? De fato, Ricoeur tem esse cuidado,
e ele consegue trazer os temas teológicos como uma problematização para a filosofia. E isso é magnífico na obra de Riquet. Assim, o grande fundamento da reflexão riqueriana é a filosofia. Embora a teologia, sobretudo através de seus estudos de exegese bíblica, também ocupe um respeitável lugar em suas pesquisas, né? Alguns temas são limítrofes entre os dois saberes, notadamente o mal, a esperança e o perdão, tema que eu vou trabalhar mais profundamente. Este é visto por ele como uma síntese entre história, memória e o esquecimento. No entanto, além disso, também não pode ser pensado sem o mal e a esperança. Esses temas de fundo teológico estão muito conectados na obra de Riquet e desembocam no tema do perdão, né? Ou seja, apesar do nosso autor não ter elaborado uma vertente teológica de seus estudos sobre o perdão, o que ele fez muito mais com o mal e com a esperança, não é possível estudar a temática sem levar em consideração sua inspiração e sua abordagem teológica. Minha tese mostra um pouco isso, né? Como que o perdão é um tema que perpassa a obra de Riquet, mas tem uma inspiração teológica. Ora, Riquet sempre esboçou no âmbito de suas argumentações a percepção do sagrado e os desdobramentos do campo da fé, inclusive como pregador ocasional na Capela Rockefeller na Universidade de Chicago. A teologia abordada por Riquet é compreendida pela nomeação de Deus e a palavra dita pelo homem em resposta. Isso é muito interessante, porque está também por trás do pensamento teológico de Riquet, de inspiração teológica. É nomear Deus e a resposta, é o polo, Deus e o homem, né? Ela considera a filosofia e não ousa traspassar limites, como, por exemplo, indagando o que é Deus. Não é uma metafísica. Filosofia e teologia dividem, segundo ele, o mesmo destino diante da retirada do nome de Deus. Elas não podem surgir senão por um excesso de discurso, um discurso de segundo grau. O tema da esperança, por exemplo, passa a ser, dessa forma, uma via aberta onde o saber parou em sua desmedida, tanto filosófica quanto teológica. E não importa se a teologia é mais afirmativa, dogmática e, finalmente, mais do que toda a filosofia, sendo considerada como parceira do diálogo, né? A contestação riqueriana do conceito de religião já indica um caminho. Não existem mais do que as religiões. Não uma religião. É um discurso. É uma nomeação. Eis um ponto de abertura entre do diálogo entre filosofia e teologia. Na obra Crítica e Convicção, 1995, Riquet afirma que uma filosofia não pode ser pensada sem ser concebida. O mito da transparência do iluminismo é denunciado e a leitura dos mestres da suspeita é decisiva tanto para os filósofos iluministas quanto para a religião. Crítica e convicção perpassam um caminho único na formação de um pensamento, muitas vezes por meio de um limiar muito tênue. No entanto, no prefácio de Si Mesmo como Outro, Riquet demonstra que a crítica deve ser autônoma, não entrando no campo religioso, o que podemos dizer ser uma tendência mais próxima ao agnosticismo. Ele mesmo mostra isso. Em outro trabalho central, a obra História e Verdade, é a magna questão da verdade. Verdade da história como conhecimento, mas, sobretudo, verdade como horizonte do trabalho humano, teórico ou prático, que aqui aparece ligada a dois traços essenciais. Por um lado, a ideia de verdade como meio, definindo a inclusão ou pertença de quem procura a verdade e da verdade procurada, de outro. E, por outro lado, a vinculação da verdade ao sistema dinâmico teoria prática, o que a coloca na encruzilhada de duas direções, o campo cognitivo da objetividade e o campo ético da ação. Em se tratando do pensamento teológico, propriamente dito, uma das obras mais significativas do nosso autor é Pensando Biblicamente, né? Pensez la Bible, foi traduzido como Pensando Biblicamente pela Loyola, bem como as abordagens sobre parábolas, nomeação de Deus, a relação entre amor e justiça. Mesmo se Riquet pratica diferentes tipos de leitura das escrituras, ele demarca claramente um número de evidências da leitura histórica. Desse modo, a teologia cristã não seria uma fonte, mas já o resultado do encontro da filosofia e do pensamento bíblico. Na hermenêutica bíblica, ele mostra algumas consequências no pensamento ocidental de exegese bíblica. E a teologia já parte desse ponto. Ela não é uma teologia inicial, né? Sendo assim, o trabalho reflexivo sobre o cristianismo é constituído por duas tarefas, segundo Riquet: a hermenêutica dos textos bíblicos e a teologia fundamental. As duas fundamentam a atitude da suspeita
da filosofia, de suspeita da filosofia. Desse ponto, o Lloyd Blundell, né, teólogo, filósofo, né, riqueriano, da Universidade Jesuíta de Nova Orleans, ele afirma: o teólogo da Universidade de Chicago, David Trace, entre aspas, né, sugere que uma filosofia hermenêutica é aliada, contemporânea, natural do cristianismo, pois proporciona certo tipo de contemporaneidade para uma teologia da revelação. A hermenêutica reorganiza o conceito metafísico da verdade, afastando-se de noções de correspondência ou coerência na direção de uma revelação e manifestação. Revelação, então, portanto, para o Ricoeur, só pode ser pensada pela hermenêutica, né? Vai estar no texto ideia de revelação, de 76. Né? Ela também concebe a história como uma seriedade sem precedentes na filosofia e é caracterizada por uma concentração nos textos. A hermenêutica de Trace vem principalmente de Ricoeur, seu amigo e colega na Universidade de Chicago. E, embora a apropriação teológica da hermenêutica de Trace seja cheia de dificuldade, é um projeto importante, né? Como intérprete da Bíblia, Ricoeur também procura conciliar filosofia e teologia. Por esse efeito, ganhou o título de doutor honoris causa em teologia pela Universidade Católica de Nijmegen, na Holanda. Depois da obra Conflitos e Interpretações, 1969, Ricoeur torna-se um nome de referência para a teologia, sobretudo sobre os temas da graça e do ser humano. A Comissão Bíblica Pontifícia refere-se a ele como autor de grande método, ao lado de Bultmann e Gadamer. O Anhert, né, François Xavier Anhert, ele vai dizer assim: a linguagem religiosa da Bíblia é uma linguagem simbólica que dá a pensar, parafraseando Ricoeur. Uma linguagem que não se cessa de descobrir riquezas de sentido, em sua polifonia inesgotável. Uma linguagem que visa uma realidade transcendente, seu referente específico, a nomeação de Deus, e que, ao mesmo tempo, desperta a pessoa humana à dimensão profunda de seu ser. Suas potencialidades mais próprias é o testemunho da esperança. Não obstante, a mesma comissão aponta uma falha na interpretação bíblica de Ricoeur, por não trazer referências pneumatológicas. E aí a minha visão é porque Ricoeur é um filósofo protestante, é um filósofo e protestante, nas palavras dele, e a sua teologia é uma teologia protestante. Não faz referência patrística, não faz referência a muitos elementos pneumatológicos também, né? Para a comissão, o filósofo francês traça um caminho racional, mesmo que aberto à transcendência. Podemos afirmar que a fé bíblica é uma fonte motivadora da reflexão de nosso filósofo, mesmo não se colocando como fundamento. A religião se mostra como uma inspiração, como uma fonte não filosófica da filosofia, como eu disse no início, né? O caminho filosófico e teológico de Ricoeur é um esforço para inserir na reflexão todos os aspectos que possam contribuir para a compreensão mais ampla do complexo ser humano, em conflito consigo mesmo, com a existência, bem como com a transcendência. Assim, Ricoeur, em uma entrevista a Charles Reagan, né, seu principal estudioso nos Estados Unidos, ele afirma, né, acho que essa citação é bem importante, essa fala do Ricoeur: não posso negar que existem motivações religiosas em todo fato que me interessei, né? Mas não há motivação de interpretação própria, embora devam existir muitas conexões. Mas para os argumentos, não há nenhum recurso a algum argumento bíblico em todo o trabalho, mesmo na seção ética. Eu afirmo que a ética não é baseada na religião, mas que a religião é algo além do problema do dever. É um problema do sentido, né? É um problema de doação, do dom e assim por diante. Amor, para mim, por exemplo, não pertence à ética. Ele pertence à poética da vontade. E eu concordo com o argumento de Jean Greisch, né? Precisamente porque ele mesmo é um teólogo e um filósofo da razão. Ele faz o mesmo, e Levinas também, em seus livros filosóficos, que não têm argumentos do Talmud, né? Ele escreve seus estudos talmúdicos separadamente, né? Então, isso é muito importante, né, para o Ricoeur. O Levinas também faz isso, né? Não mistura argumentos teológicos judaicos, né? Tem livros próprios, mas Dominique Janicot vai achar que o Levinas faz, sim, uma virada teológica da fenomenologia, né? Por causa da questão ética, da primazia ética. Né? Ricoeur não faz isso, né? A meu ver, por causa da noção da linguagem, que é diferente, que é um distanciamento bem crucial em relação ao Levinas. Peter Kenner delimitou 3 estágios na carreira de Ricoeur,
que demonstra a fronteira entre as duas disciplinas, a filosofia e a teologia. Ele sugere que nos primeiros trabalhos de Ricoeur, a delimitação se mostra mais clara, pois há uma tentativa de aceitação pela academia, né? O estágio intermediário é marcado, por outro lado, por uma delimitação muito clara, mais clara entre áreas do saber distintas, e o último Ricoeur é aquele que demonstra conceitos de fundo, tais como homem capaz, superabundância, como fundantes da condição humana, e que estão vinculados, sobretudo superabundância, à teologia paulina, por exemplo, né? São conceitos trabalhados extensivamente em suas últimas obras, né? Então, ao contrário, Boyd Blundell, ele vai dizer que existe uma fronteira entre a filosofia e a teologia abrangendo amplo conjunto de obras de Ricoeur. Segundo ele, pode distinguir três fases distintas no Ricoeur. A da hermenêutica bíblica, e que ele fala de toda uma manutenção de inspiração teológica, né? A da filosofia da religião e da filosofia pura, e sugere que as duas disciplinas primeiras receberam ênfase excessiva na recepção de Ricoeur nos Estados Unidos, que o fazem mais teológico do que realmente é. Blundell examina os trabalhos sobre a narrativa e o eu e emprega a estrutura padrão de Ricoeur, ida e volta, né? Desde o início, Ricoeur considerou a racionalidade filosófica como um desafio a assumir na condição de crente. Dessa forma, procura no círculo hermenêutico compreender mais para crer e crer mais para compreender e alcançar um caminho de maior harmonia entre filosofia e religião, mas nunca uma solução simplista. Nas palavras de Ricoeur, no Crítica à Convicção, eu sempre caminhei sobre duas pernas. Essa citação para mim é muito importante. Não foi apenas por precaução metodológica que não misturei os gêneros, mas porque procuro afirmar uma dupla referência absolutamente primeira para mim. Tanto nas intervenções filosóficas quanto seus trabalhos exegéticos, Ricoeur se esforça para rejeitar tudo aquilo que poderia ser identificado como um fundamentalismo redutor, seja especulativo, conceitual ou teológico. É justamente o diálogo entre filosofia e religião que ele vê como um antídoto para tal problema. Esse diálogo não pode se instituir sem essa alteridade principal, sem essa diferenciação bem clara entre os dois campos que animam, com o mesmo rigor, um pensamento que nunca perde como horizonte a incompletude. Isso é muito importante e justamente as últimas obras de Ricoeur mostram isso, seja Percurso e Conhecimento, muito mais ainda o Vivo até a Morte, e justamente um Ricoeur agnóstico, um agnosticismo cristão, quer dizer, um Deus sem absoluto, que traz essa incompletude do sentido, é um horizonte aberto. O trabalho sobre a morte, a meu ver, concretiza toda essa discussão teológica do Ricoeur, no sentido de um caminho para uma incompletude, né? E uma crença apesar de. Nos estudos teológicos de Ricoeur, sempre tem uma discussão que é, no fundo, muito protestante, en dépit de, né? Apesar do mal, há a graça. Apesar da reciprocidade, há o perdão. Apesar da completude, sentido, há incompletude. Apesar da razão, há a incompletude da razão. Então, sempre essa discussão, esse polo está presente no Ricoeur, né? Filosofia e teologia têm como horizonte essa incompletude, né? Essa polifonia de sentidos, né? No Si Mesmo como Outro, Ricoeur não quis, mesmo que seu editor François Valla não visse nenhuma objeção, que sua hermenêutica do Si, propriamente filosófica, se finalizasse com 2 capítulos de hermenêutica bíblica. Ele se explica no prefácio da obra, reconhecendo que sua escolha é discutível e não pode ser criticada, mas mantém um discurso filosófico autônomo. Fica aqui claro que ele pretende evitar críticas no campo teológico, que seria um criptofilósofo, pois tentaria transformar a fé bíblica em uma filosofia. E no campo filosófico, seria um criptoteólogo. Ele recebe críticas dos dois lados, né? Pois traria à discussão temas que não são próprios à razão filosófica. Por certo, em ambientes onde a crítica filosófica é mais acirrada, como na França, né, Ricoeur parece não se sentir à vontade para abordar temas teológicos, o que não acontece nos Estados Unidos. Ele fica muito mais à vontade para discutir com temas teológicos, né, no ambiente universitário. Afinal, lá é possível isso, né? A própria Universidade de Chicago, um departamento teológico, né, as universidades mantêm esse departamento, que na França
é mais raro isso, né? Tirando Estrasburgo, que raramente acontece na Europa, exceto na Suíça, né? Ricoeur parece não, no entanto, ministra várias conferências pela Europa, por exemplo, os Gifford Lectures, né, que é um trabalho bem importante nessa discussão teológica em Edimburgo, nas quais também aborda temas com forte inspiração teológica, né? Essa afirmação de ascese perpassa toda a sua obra, configurando como um tipo de filósofo que a nomeação efetiva de Deus está ausente e onde a questão de Deus, na condição de uma questão filosófica, permanece em um suspense que podemos dizer agnóstico, né? Isso é realmente muito importante, muito válido na obra do Ricoeur. Segundo Olivier Abel, Calbart e Russell ocupam em Ricoeur o mesmo lugar em seu percurso, exercendo um papel de verdade fundamental e aporia radical. Eu colocaria sobre o mesmo lugar a graça em Barth e a historicidade em Russell, né? A afirmação de uma doação primeira, a qual o homem não tem acesso, como uma graça que não podemos nos dar, remeteria ao mundo da vida, noção central para o entendimento do termo historicidade, anterior a todo modo de vida, a toda atividade cultural. A valorização da palavra como revelação leva Barth a uma cristologia. É por isso que Deus leva ao homem sua humanidade. A religião verdadeira, segundo Barth, passa por uma crítica severa da religião para reencontrar seu caminho na fé. Esse caminho é aquele da cruz de Jesus Cristo, na condição de realidade tangível da revelação. A única via é aquela da revelação realizada no Cristo encarnado, crucificado e ressuscitado. Ricoeur retoma essa cristologia como seu horizonte, quer a saber, a unidade final da Escritura, chama recapitulação em Cristo, significando que a unidade ainda não se realizou, mas existe como promessa. Essa noção da promessa, Ricoeur vai trabalhar exaustivamente já em Barth, mas, sobretudo, na teologia de Moltmann, né, na sua última fase teológica. Nesse sentido, foi Ricoeur, como a maior parte dos protestantes de sua época, foi marcado pelas teses de Barth. No pós-guerra, como afirmamos, a militância por meio de um cristianismo social, que nosso filósofo realizou, é ilustradora desse fato. Definindo o modo de intervenção do cristianismo na política, Ricoeur assume o movimento do engajamento barthiano e da ruptura entre as duas ordens de mundo. De um lado, a fé cristã implica uma inserção no mundo e um projeto político. De outro, não existe a fé cristã e uma política determinada em um lugar necessário, mas um certo hiato, né? A descontinuidade sobre a qual insiste Barth entre Deus e a sociedade humana é fonte de trabalho e esperança. Ricoeur retoma essa perspectiva, ainda que conceba as relações entre o profetismo e a filosofia. Ele recusa toda forma de confusão entre os dois registros, sempre preocupado em distingui-las, né? Então, essa primeira fase, né, foi muito importante também, né? Uma transição no caminho teológico de Ricoeur foi a influência de Gerhard Ebeling e o Rudolf Bultmann, né? O Ebeling, teólogo de Zurique, suíço, e o Bultmann, né, alemão. Ricoeur faz uma significativa transição no seu caminho filosófico com inspiração teológica, passando da análise dos símbolos para a da linguagem, da palavra, da hermenêutica geral e particular, como é o caso da hermenêutica bíblica. Para tanto, tem algumas fontes teológicas inspiradoras, como Bultmann e Ebeling. Apesar de Ebeling ter sido aluno de Bultmann, Ricoeur sofre influência de ambos de forma concomitante. Julgamos aqui ser relevante trazer à discussão, primeiramente, a figura do teólogo de Zurique. Para ele, a palavra, e mais propriamente a palavra eficácia, está implicitamente no centro de duas conferências proferidas por Ricoeur e Ebeling nos anos de 86 e 93. O filósofo francês apresenta esse conceito sobre a forma de uma crise da fé. Ricoeur aborda o termo em um estilo muito próprio, por meio de fórmulas que sugerem a possibilidade de uma passagem através das crises regionais descritas ao longo do seu discurso. Apesar da ausência de consenso e de convicção, uma oportunidade inédita está aberta à renovação. A noção é introduzida a partir de um diálogo com Lutero, segundo o qual a palavra implica uma dinâmica característica precisa, aquela de uma inversão, de um contramovimento, de uma mudança. Ricoeur faz propriamente uma teologia da palavra. A palavra, ela implica uma ação, ela implica sempre um contramovimento, uma interrupção histórica. E aqui está muito vinculado a noção de perdão também, em um dos momentos, Ricoeur, porque o perdão é uma ruptura da história, é uma contra-história, é uma abertura, é uma contra-lógica, né? Como a palavra eficácia que está presente em Lutero, em Calvino,
e que Ricoeur retoma via Ebelin e Bultmann, né? A hermenêutica teológica é o processo que o leitor empreende através de sua interpretação, por meio do referente limite, que constitui, no caso da hermenêutica bíblica, aquilo que Ricoeur denomina de reino de Deus, né? No entanto, ao contrário, a teologia hermenêutica mostra os efeitos teológicos, mais do que ontológicos, do retorno do referente sobre o intérprete através de sua interpretação, retorno que determina a conversão e as decisões, né? Sempre chama a ação. A hermenêutica, em última instância, ela implica na ação, né? E é uma possibilidade de desmitologizar, de trazer uma vida ao texto bíblico, né? E uma fusão de horizontes, se a gente pode assim dizer, hermeneuticamente, né? Então, nesse sentido, muito importante. O François Xavier Herth, ele afirmou no prefácio, que o prefácio Ricoeur no Jesus de Bultmann, né, na obra muito importante de Bultmann, de 68, foi um dos textos fundadores de sua hermenêutica bíblica. Podemos afirmar que o confronto com Ebelin exerceu, da mesma forma, um papel importante em suas análises da escritura. É o que apareceu nos textos de Ricoeur dos anos 60, como um bom compromisso entre o divino, Barth, e o humano, muito humano, de Bultmann. Compromisso que não satisfaria 20 anos mais tarde, tendo nesse meio tempo percorrido várias vias de sentido. O primeiro, Ricoeur, apreciou, sobretudo, dois aspectos da teologia hermenêutica de Ebelin. Primeiro, o teólogo suíço colocou, como já havia feito Lutero, a palavra no lugar da ontologia, isso é muito importante, e assim a relação no lugar da substância. Ricoeur sempre terá mais simpatia por teólogos que se alinham ao movimento que privilegia a dimensão teológica da historicidade. Negativamente, isso significa que a teologia hermenêutica renuncia a um valor absoluto, quer seja psicológico, antropológico ou cosmológico, aceitando a secularização na condição de conflito de interpretações rivais. Positivamente, em um sentido mais profundo do termo, a secularização opera em uma situação nova, na qual não há mais que uma única hermenêutica, e ela é inteiramente profana, e é nessa profaneidade que será preciso reencontrar a expressividade da palavra de Deus, né? A grande contribuição desse propósito, segundo Ricoeur, é de trazer uma compreensão menos subjetivista, sem por isso anular o papel do sujeito, uma vez que ele permanece como destinatário da palavra. Ebelin, dessa forma, possibilitou pensar uma palavra instauradora da liberdade, uma fórmula que é acrescentada, e não por acaso, no título de um artigo do nosso filósofo, publicado em 66. Em um artigo publicado no ano seguinte, Ricoeur insiste no fato que evento e sentido não se excluem mutuamente, porque um evento não é simplesmente um corte no tempo, uma irrupção, mas é um tipo de cristalização do sentido, né? Então, de fato, é muito interessante porque Ricoeur traz essa teologia da palavra como um horizonte de sentido e como uma possibilidade de desmitologizar, de desabsolutizar a teologia, né? Por isso que Ricoeur, anos mais tarde, vai trazer a discussão Pierre Thévenaz, um filósofo cristão suíço, de Genebra, que vai propor um Deus sem absoluto, que vai ser um horizonte de pensamento e de inspiração para a discussão da morte, e Ricoeur, lá no último Ricoeur, né, no Vivo até a Morte, né? Segundo Ricoeur, um outro aspecto importante de teologia são as parábolas, né? São entendidas como poesia, pois o texto em seu conjunto se mostra como portador de sentido. Elas funcionam como processo de construção de ficções que portam sentido e redescrevem a existência. Aí as parábolas, ele traz a convergência para a expressão reino de Deus e a extravagância. As parábolas trazem um elemento da extravagância, da extrapolação de sentido, né? Isso também como algo muito importante na proposta de Ricoeur. Por último, uma influência fundamental é justamente a escatologia. Toda essa noção, esse fundamento teológico de Ricoeur está desembocando na ideia da poética da vontade de uma promessa, ou seja, uma antecipação do já feito e ainda não, do sim e ainda não, já ainda não, do Moltmann, que traz uma ideia de ressurreição, de esperança, como alguma coisa que não pode ser absolutizada, mas já está exercendo efeito no presente. E Ricoeur traz, então, essa discussão, né, como influência de
do teólogo Jürgen Moltmann, né? No meio do caminho, Ricoeur, nos Estados Unidos, tem uma grande influência de teólogos da escola de Yale, da escola de Chicago, mas que tem muitos pormenores nessa discussão, assim como da fenomenologia da religião, de Paul Tillich, de Michel Eliade, e vários outros pensadores, né, também relacionados à hermenêutica bíblica, né? Na hermenêutica bíblica, o Ricoeur encontra-se um centro da sua teologia. Toda a noção de estrangeiriedade da Bíblia, toda a noção de excesso de extravagância, Ricoeur vai, assim, contribuir muito, né, para a sua discussão, suas influências teológicas, né? A hermenêutica de Ricoeur, a partir de sua proposta da articulação da filosofia com a Bíblia, constitui um dos caminhos em que o filósofo deixou uma contribuição singular. Sua proposta hermenêutica evidencia uma certeza no poder transformador que os textos revelados possuem. Revelação para ele é a linguagem, revelação pela linguagem, né? O mundo do texto, sustentado por nosso filósofo, não se refere a uma linguagem cotidiana, pois ele constitui uma nova espécie de distanciação que a ficção introduz na nossa apreensão da realidade. Por isso, a linguagem metafórica se mostra como um caminho especial da redescrição da realidade, e a linguagem poética possibilita uma apreensão da realidade de forma crucial. No entanto, é fundamental lembrar que é a partir do excesso de sentido que deve ser considerada a compreensão que Ricoeur tem da linguagem metafórica. Nesse sentido, é realmente esse distanciamento, essa estrangeiridade bíblica que é muito importante na toda a discussão que Ricoeur vai fazer nos anos 70 sobre a especificidade da linguagem religiosa, por exemplo, né? Aí ele traz noções de reino de Deus, de expressões limites, né, e tal, e vai mostrar como que a Bíblia ela tem uma polifonia de sentido, e essa interpretação, e essa possibilidade de horizonte hermenêutico que traz toda a riqueza dos textos bíblicos, né? Por último, a gente pode pensar que uma das discussões teológicas mais, vamos dizer assim, frutíferas de Ricoeur, tanto no campo, né, do mal quanto da esperança, mas como afirmo na minha tese, do perdão, né? De uma certa forma, o perdão já está presente em toda a simbólica do mal, na discussão de história e verdade, de reconciliação, mas, sobretudo, memória, história e esquecimento, que é o livro que Ricoeur, no prólogo, entra de fato no tema, né? No entanto, a gente não pode pensar esse tema sem a discussão sobre o homem capaz, uma antropologia, Ricoeur, sobre a ideia de superabundância que está relacionado às parábolas e a noção de excesso que é uma inspiração teológica da hermenêutica bíblica, como nós falamos. Ricoeur propõe uma fenomenologia também da confissão da culpa, dessa vez a partir de sua elaboração no epílogo, né, da memória, história e esquecimento. A posição inicial do culpado é expressa na metáfora espacial. Há uma distância imensa a percorrer entre o abismo da falta e a altura do perdão. A culpabilidade metafísica se exprime primeiro a consciência sobre forma metafórica. A fenomenologia procura reconduzir de um lado ao outro, né? Durante esse caminho, todo tipo de realidade humana deve ser encontrado, das instituições às relações interpessoais, na esperança de um retorno a si mesmo. À luz do perdão, o efeito da falta aparece como uma expulsão de si e do mundo, e coloca em ação todos os meios do mundo de si para estabelecer um retorno guiado e levado por esse mesmo perdão. A confissão é o ato de atribuição ao si da falta. A potência da ligação que é aberta na atribuição é a mesma que aquela descrita na fenomenologia da memória, que constitui a primeira parte da memória, história e esquecimento, onde descobrimos aqui uma condição, a epoqué da culpabilidade, né? Ricoeur aborda de forma mais precisa essa simetria entre promessa e perdão, promessa tendo uma inscrição política direta que não tem perdão. A promessa é como a memória da vontade. Ela é a força vital com a qual o homem renova para além da força de esquecimento e que o tinha neutralizado em uma ordem determinada. Ela aparece como uma memória da vida, memória de um si vivo, que permite ao homem prometer e responder a partir dele mesmo, como promessa, né? Então, eu diria a título dessa maneira, né, título de conclusão,
podemos destacar dois caminhos estabelecidos como vias do perdão: o caminho da alteridade, do reconhecimento. O segundo se mostra mais fundamental, pois é nele que encontramos a retomada bíblica, o caminho do reconhecimento, que também desemboca no perdão. Há uma retomada bíblica da regra de ouro e a lógica que servirá de base é a lógica do perdão, a lógica da superabundância. O perdão é o excesso, o perdão é a superabundância de sentido, a polifonia de sentido, né? Dessa forma, podemos dizer que há fundamentos, né, para afirmar que a liberdade no perdão requer são temáticas centrais entre filosofia e teologia. A liberdade foi trabalhada por nossos filósofos de uma forma idética, empírica e poética da vontade. O mesmo caminho foi realizado acerca da temática do perdão. Por isso, Ricoeur, no tema da liberdade, no tema do perdão, há uma inspiração teológica correspondente, né? Como Olivier Abel mostra, toda a noção da historicidade, Ricoeur pode ter uma relação da graça com o Calbart, por exemplo, assim como a simbólica em Bultmann, e assim como a promessa e a escatologia em Moltmann, assim como também a ideia de Deus sem absoluto e de incompletude na noção de, aliás, a noção de incompletude em Deus sem absoluto e em Tevenaz, né? A esperança exerce papel de centramento entre metáfora e parábolas. Por outro lado, a extravagância das coisas narradas e reino. De modo similar, ela caracteriza o pensamento criativo como método de aproximação, que implica em uma relação paralela entre filosofia e teologia, mas ambas convergem em uma direção escatológica. Dessa forma, a gente poderia dizer que a inquietude do perdão está justamente fundamentada na paz, na abertura à felicidade, uma vez que o ser é vencedor. O que advém daí, a liberdade e o perdão são conjuntamente vividos em um novo começo, no qual o homem está em relação imediata com a origem com o outro, que se tornou amigo, em uma continuação de amizade no fechamento da inimizade. Ricoeur vai dizer, o perdão, ele não teria uma lógica racional, ele é justamente uma ruptura da reciprocidade, né? E muito vinculado à noção de superabundância, excesso, não poderia ser pensado em uma razão absoluta, né? E senão a partir de uma hermenêutica do sentido, né? A amizade é a humildade e generosidade divididas. Ela funda a reciprocidade dos gestos, das palavras, na coragem e na gratidão, a expressão mútua do reconhecimento do outro livre. A expressividade do perdão é a verdade da liberdade como conhecimento de sua origem, transcendente no dom. Ela é conhecimento na ação livre, reconhecimento da origem, como origem de toda a liberdade dos bens e leis que torna possível no começo, como em cada momento. Então é interessante porque a noção a possibilidade do perdão em Ricoeur traz essa ideia de o momento novo, o dom, a doação, a gratuidade, né? Ela é gratidão ao redor da origem, como de todo homem testemunha da origem por sua vida. Podemos presenciá-la em todas as suas dimensões, do psicológico ao político, do metafísico ao antropológico e ao ontológico. Para o homem que permanece nela, é a sua própria existência e sentido, tal como a origem se dá a viver e conhecê-la. Ela é a alegria de um, a alegria que é para o outro, o fundamento sobre o qual ele espera a alegria para si. No sentido contrário, ela é o fundo que falta para o outro, esperança de alegria maior para o outro e para si. Então, interessante, à guisa de conclusão, que no fundo, a proposta do perdão em Ricoeur, ela só pode ser pensada em vários momentos de sua obra, já no primeiro Ricoeur, da historicidade, teria como pano de fundo o pensamento teológico de Calbart, depois pensamento teológico Bultmann, depois Moltmann, e ainda no último Ricoeur, uma noção de Deus sem absoluto, a incompletude, a ideia de perdão como incapacidade de uma razão de alcançar uma absolutização, sua absolutização. Tema muito caro a Pierre Thevenaz, que Ricoeur teve uma grande influência, né, todo o seu projeto de desabsolutização da razão, né.
Por isso, Ricoeur, para mim, é um teólogo, é um filósofo que traz uma grande contribuição, e hoje o meu trabalho teológico é mais nesse sentido. Ricoeur traz grandes pistas, serve como um instrumento, como um horizonte para uma teologia mais que supera a modernidade, uma teologia que supera pensamentos absolutos, uma teologia pós-moderna, pensada como continuação do sentido, apesar de uma desconstrução da razão, mas que nunca vai, uma teologia que vai abordar a pluralidade, abordar os sujeitos vulneráveis, e uma teologia sem qualquer violência do mesmo, violência mimética, né? Então, Ricoeur, ao meu ver, no seu último horizonte, no Vivo até a Morte, traz isso muito claro nas suas discussões sobre a morte, e que, para mim, é uma discussão de continuidade do perdão, da discussão do perdão. Por fim, diria assim, Ricoeur fala do mal, apesar do mal, en dépit de, apesar do mal, há a graça. Apesar da violência e da reciprocidade, há o perdão. Apesar da morte, há esperança. Mas não podemos dizer o que é essa esperança e nem ontologizá-la, né? É uma esperança em aberto. Então, esses são temas de horizonte filosóficos e teológicos que nós podemos identificar em Ricoeur. Então, a teologia é um horizonte também. No fundo, a busca última é a busca pelo sentido e mantendo a incompletude. E, a meu ver, esse horizonte riqueriano, ele traz uma grande oxigenação à teologia pós-moderna, porque ela não pode mais se fundamentar em pensamentos absolutos, em teologias dogmáticas presas, arcaicas, e Ricoeur traz uma possibilidade do reconhecimento, do diálogo, da inclusão de sujeitos, de uma forma muito rica. Então, é uma das chaves de explicações de leituras e de ampliações de horizontes para a teologia pós-moderna, o que alguns gostariam de chamar de novas fases da teologia da libertação, né? Com isso termino a minha fala, e agora estaria muito feliz com o diálogo com vocês.